Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Trouxe aqui, tá? Vou trazer para vocês uma aulinha de revisão, uma aulinha aí, corrigindo as questões da nossa atividade avaliativa de semana passada, tá? Essas questões são questões de Enem, questões de vestibular, são questões aí que é importante a gente estar sempre revisando, tá? Para as próximas provas, que vocês venham a fazer, seja esse ano, seja ano que vem, vestibular, tá? E com certeza uma hora ou outra essa pandemia vai passar e a gente vai voltar à nossa vida normal. Então a gente não pode deixar de revisar esses conteúdos que são muito importantes para o entendimento da geografia do Brasil, do mundo, tá? Então aqui a gente vai ali dar uma revisadinha nessas questões e eu peço que mesmo que vocês acertaram, não acertaram, tá? Tudo, ou né, acertaram um pouco, acertaram muito, que revisem comigo, que prestem atenção, que aqui eu vou explicar mais as erradas do que as certas, tá? Então vamos aqui na primeira questão que eu tenho. É uma questão que tem o mapa do Brasil, mapa do Brasil dividido em 3 regiões e um mapa com a figura 2 dividido em 5 regiões. No planejamento das ações governamentais, a segunda forma de regionalização apresenta vantagem de. Então, a pergunta é a seguinte: qual é a vantagem da figura 2, da regionalização da figura 2, em relação à figura 1? Tem uma vantagem, tá? A vantagem da figura 2 em relação à figura 1 é respeitar a divisão política administrativa, tá? Porque a figura 2 aqui, ela tá falando, a gente tem aqui a divisão regional do IBGE, tá? A divisão regional do IBGE, se vocês bem lembram, ela tem como critérios, né, os aspectos naturais, econômicos, e ela respeita o limite político dos estados, o que é uma vantagem para a gente conseguir perceber aí, né, o território de cada estado, por exemplo. Tá? O que faz parte de cada estado. Se a gente for ver aqui a divisão, né, da figura 1, que são os complexos geoeconômicos do Pedro Pinchas, já não, né, já não utiliza os critérios de divisão aí como, né, como um fator, tá? Vamos na questão 2, então, olha lá. Como uma alternativa à divisão regional adotada pelo IBGE, o geógrafo carioca Pedro Pinchas, na década de 60, mais precisamente 67, propôs uma regionalização que levava em consideração aspectos geoeconômicos. Assim, o território brasileiro poderia ser dividido em 3 regiões geoeconômicas ou complexos: a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, como observado no mapa a seguir. Então, a gente tem aqui as 3 regiões geoeconômicas. E, então, sobre os complexos geoeconômicos brasileiros, é correto afirmar exceto. Preste atenção, gente, tá? Quando tem exceto numa questão, é errado, tá? Eu pego muita prova de vocês que os caras vão lá e olham numa questão certa a letra A e já assinalam. Então, tome cuidado, preste atenção, lê tudo, tá? O Centro-Sul corresponde à região geoeconômica mais antropizada, ou seja, com maior transformação causada pela ação humana, sobretudo por ser a região mais urbanizada, com maior produção industrial e ocupação agropecuária. Tá certo. O Complexo Regional Nordeste é subdividido em 4 sub-regiões. A gente falou disso na aula, né? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Centro-Sul. E Meio Norte, desculpa, estou confundindo. A letra C. A maior parte dos fluxos de capitais, mercadorias e pessoas e informações no Brasil se concentra na Amazônia, graças à expansão da fronteira agrícola para essa região. A maior concentração de fluxos de capitais, pessoas, mercadorias e tudo mais é no Centro-Sul, tá? No caso da região do Milton Santos, que vai falar bem desses fluxos, região concentrada, tá bom? Que é bem parecida com a nossa região Centro-Sul aí. Temos aqui questão 3, falando de globalização, né? Falando no Newton, lá está ele aqui. Então, aqui tem um textinho falando sobre o mundo globalizado e aí a pergunta. O geógrafo Milton Santos faz uma importante abordagem sobre o processo geopolítico contemporâneo, sobre o processo geopolítico contemporâneo, cujo contexto socioespacial está amplamente relacionado com as alternativas apresentadas a seguir, exceto, de novo exceto, preste atenção nisso, tá? Então a gente tem aqui, né, as questões certas e a letra E é errada. Vamos lá na errada. A valorização da experiência do indivíduo ou do grupo, visando compreender o comportamento e as maneiras de sentir
das pessoas em relação a esses lugares de visão do mundo, que são expressas por meio das atitudes e dos valores humanos, nos espaços de vivência. Gente, temos aqui, tá, uma questão que está falando o seguinte, que a globalização faz com que cada indivíduo seja valorizado na sua essência, a partir da sua experiência. E a gente sabe que isso não acontece, né? Que a gente tem a questão da homogeneização cultural, a gente tem a questão da exploração da mão de obra barata. Então, essa questão está errada, tá bom? Letra E. Questão 4, uma questão de divisão mundial, tá? A gente tem a divisão aqui norte-sul do mundo, tá? E aqui a figura acima representa uma forma de regionalizar o mundo entre países do norte e países do sul. A partir da análise da imagem, é correto afirmar que esse modelo de regionalização leva em consideração. Então, o que leva em consideração esse modelo? A linha do Equador que divide o mundo? Então, isso aqui é a linha do Equador? Não. As características climáticas e biogeográficas? Mas será que as características disso aqui é a mesma disso aqui? Não, né? A gente tem bastante diferença. As potencialidades paisagísticas e tecnológicas entre o norte e sul? Não. O nível de desenvolvimento socioeconômico? Aí sim, né? A gente tem aqui, ó, Austrália e Nova Zelândia fazendo parte do mundo do norte, né? Que são os países desenvolvidos entre os países do norte e do sul. Então, letra D é a correta, tá? Questão 5, uma questãozinha sobre indicador socioeconômico, sobre IDH. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano é usado pelo PNUD para avaliar o nível de bem-estar social de um país. Então, sobre o IDH é correto. O cálculo desse índice é feito com base nos seguintes indicadores: longevidade, nível de instrução e PIB per capita. Está correto, tá? Então, a gente tem expectativa de vida, escolaridade e renda por pessoa. Tal como o coeficiente de Gini, os valores do IDH variam de 0 a 1. Quanto mais próximo a zero, mais elevado será o IDH. Isto é, melhores serão as condições de vida. Está errado. O índice de Gini, quanto mais próximo a zero, melhor. Mas o IDH é ao contrário, quanto mais próximo a 1, melhor. Então está errado. O Brasil possui um IDH que classifica acima da média de muitos países em desenvolvimento, porém encontra-se ainda atrás de países como a Argentina e o Uruguai. Está certo também. E aí a gente tem o último, os IDHs apresentados pelos estados do Maranhão e de Alagoas, no Nordeste brasileiro, estão entre os piores do mundo, inferiores aos países africanos como Zimbábue e Lesoto. Está errado, tá? Então, apesar de Maranhão, Alagoas terem um dos menores IDHs do Brasil, tá? Não são os menores, né? Não estão como os menores IDHs do mundo, tá? Questão 6, temos uma questão de novo, outra questão sobre globalização. Então, falando sobre os fatores relacionados, tá, à globalização. O equilíbrio fiscal e o desestímulo do consumo. Globalização está relacionada com o desestímulo do consumo? Não. Novas tecnologias, implantação de modernização do campo e crescimento da indústria artesanal. A globalização prevê, então, o crescimento do artesanato? Não, né, gente? É errado. Revolução industrial, revolução técnico-científica e expansão de empresas transnacionais. Aí sim. Ah? Consolidação dos blocos econômicos, intensificação das relações comerciais, beleza. Nacionalização da mão de obra? Não. Internacionalização, são as empresas multinacionais. Regionalização do espaço mundial em blocos. Esvaziamento econômico do setor de serviços? Esvaziamento econômico do setor de serviços não pode ser, né? Então está errado também, ficou a letra C. A 7. Em 89, o coeficiente de Gini do Brasil, o coeficiente de Gini atingiu no Brasil um pico de 0,636. Depois disso, apresentou reduções. O coeficiente de Gini é um importante indicador socioeconômico que revela em um país o grau de desigualdade de renda, gente, tá? A 8. Sobre a dinâmica dos complexos regionais, então, para analisar as afirmativas, temos a primeira. Dentro dessa proposta, parte do Tocantins do Mato Grosso
e integra-se a região chamada Centro-Sul. No norte de Minas Gerais faz parte do Complexo Regional do Destino e a porção oeste do Maranhão integra-se à Amazônia. A gente não tem um mapa aqui para visualizar, mas está correto, tá, gente? Está dividido bem dessa forma. Na hora da prova, vocês poderiam voltar lá na outra questão e dar uma olhadinha no mapa, tá? Na década de 60, desculpa, Geiger elaborou sua proposta, o Centro-Sul já tinha se consolidado como coração econômico industrial. Isso vai acontecer a partir da década de 30, tá? Lembra lá daquela questão da produção do café, crise de 29, produção industrial, e a gente tem o Centro-Sul emergindo, tá? O avanço das fronteiras agrícolas e a criação da Zona Franca de Manaus não promoveram grandes modificações. Ora, agora a gente tem lá um local rarefeito, né? Um fluxo muito forte, né? Em Manaus e um fluxo muito fraco de pessoas, mercadorias, né? Em todo o resto da Amazônia, beleza? Temos a 9, um momento de desordem mundial, né? Falando da nova ordem mundial. Então, de acordo com uma nova forma de regionalização, veio caracterizar-se como uma desordem mundial, com o fim da Guerra Fria. A divisão por critério político e econômicos acentuou-se, impulsionada pelo avanço da globalização. Sobre esse processo, o que é correto afirmar? Correto. Então, a gente tem ali, né? A letra B. O processo de Guerra Fria desencadeou mudanças de fronteiras, trazendo alterações no sistema econômico. Então, mudança de fronteira, temos a própria Berlim, né? Então, trouxe alteração no sistema econômico, ocasionou tensão étnica e cultural, vem acontecendo até hoje, né? E resulta em uma nova ordem mundial a partir do interesse das potências internacionais. Então, letra B está correta, tá? E temos a última questão aqui, uma questão sobre os Brasis. E aí tem uma música do Seu Jorge e a gente tem aqui um mapa, tá? Da divisão regional dos 4 Brasis, do Milton Santos e da Maria Laura Silveira, de 79, né? E também tem a data de 90, tá? Que foi aprimorado esse estudo. Então, a gente tem aqui, é correto afirmar que, dentre as questões aqui, a região Amazônia, conhecida como fronteira do capital no país, possui maior extensão e desapropriação de terras, com alto contingente populacional. Alto contingente populacional, elevado índice de urbanização, moderna rede de industrialização, aqui, em tudo, né? A gente não está falando só de Manaus, está falando da Amazônia. Então, não. A região concentrada tem o menor nível de urbanização. Não vou nem continuar. A região centro-oeste se caracteriza pela maior biodiversidade, alta difusão das informações e intensidade dos fluxos no meio técnico, científico e informacional no país. Será que não é a concentrada? É a concentrada, né? E a D, a região nordeste é caracterizada como uma área de povoamento antigo, de perda demográfica, baixo padrão de consumo e deficitários fluxos de capitais de informações. Correto. Beleza, gente? E por último, a região sul é caracterizada por seus intensos conflitos sociais, tornando-se a fronteira do capital do país, devido à instalação de grandes projetos, vastos núcleos urbanos e extensão territorial. Então tá errado. A correta é a letra D. Beleza, gente? Aqui uma aulinha de revisão para vocês, então, tá? Fiquem ligados nas próximas aulas aí, a gente vai conversando, tá? Em relação aos conteúdos, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beleza, gente? Fiquem tranquilos. Um beijo para vocês.